Por isso hoje eu quero falar sobre por que a gente se apega fácil a quem faz mal pra gente. Nesse vídeo tu vai entender porque algumas pessoas se prendem em relacionamentos que não fazem bem e confundem intensidade com amor e continuam com quem já mostrou que não quer construir uma parada saudável. Talvez você não ama essa pessoa, talvez tu só esteja viciada no ciclo. Eu sei que essa frase ela parece pesada e tal, mas fica comigo até o final que tem muita gente que chama de amor aquilo que na verdade é abstinência emocional. A pessoa some, tu entra em desespero. A pessoa volta, tu sente alívio. E a pessoa ela te dá migalhas de atenção, migalhas de carinho. Só que tu não é um pombo e tu acha que tudo valeu a pena. E de repente tu tá preso. Não necessariamente porque a relação é muito boa, mas porque o ciclo é muito forte. E esse é um dos maiores perigos dos relacionamentos doentios. Ele não te prende só pelo amor. Eles te prendem pelo contraste, pelo sobe e desce, pela montanha russa emocional, pela ansiedade, pela expectativa, pela promessa de que agora vai ser diferente, pelo pequeno momento bom que vem depois de vários momentos ruins. E quando a pessoa passa muito tempo vivendo assim, ela começa a confundir paz com falta de química. Ela conhece alguém tranquilo e acha estranho, conhece alguém respeitoso e acha sem graça, conhece alguém estável e pensa, não sei, hein, falta alguma coisa. Mas às vezes não é que falta amor, falta caos. E quando tu tá acostumado com o caos, a paz parece um tédio. E essa frase ela é muito importante, porque o teu corpo ele aprendeu que o amor vem com medo, que o amor vem com dúvida, que o amor vem com ansiedade, que o amor vem com aquele frio na barriga, mas não o frio na barriga bom, aquele frio de insegurança, de será que a pessoa vai responder? De será que ela ainda gosta de mim? Ou será que eu fiz alguma coisa de errado? De será que hoje vai ser um dia bom ou vai ser um dia horrível? E aí quando aparece alguém que não faz tu passar por isso, tu não sabe reconhecer, porque aquilo não conversa com a tua ferida. E muita gente não se conecta com quem faz bem, se conecta com quem parece algo familiar. E isso muda tudo. Às vezes tu não tá procurando o amor, tu tá procurando repetir uma sensação conhecida. Se tu cresceu tendo que conquistar o afeto que tu recebeu, talvez tu só se apaixone por gente indisponível. Se tu cresceu tendo que provar valor, talvez tu se apegue a quem faz você se sentir insuficiente. Se tu cresceu em um ambiente instável, talvez estabilidade parece estranho. Se tu aprendeu que o amor vem com sofrimento, talvez uma relação tranquila parece rasa. Mas familiar não significa certo. Familiar significa conhecido. E tem coisa conhecida que precisa ser quebrada. Por isso hoje eu quero falar sobre por que a gente se apega fácil a quem faz mal pra gente. E por que tanta gente sabe que a pessoa não presta, mas continua, porque a pessoa vê os sinais, mas ignora, porque todo mundo ao redor fala, sai disso, mas a pessoa fica. E não porque ela é burra, não é porque ela gosta de sofrer, não é porque ela não tem valor, é porque existem amarras emocionais que parecem amor quando a pessoa não tem consciência. E a primeira amarra é a carência. A carência faz migalha parecer um banquete. Quando tu tá com muita fome emocional, qualquer pouco parece muito. Uma mensagem depois de dias de sumiço parece amor. Um pedido de desculpa sem mudança parece maturidade. Um elogio depois de muita humilhação parece cuidado. Uma noite boa depois de uma semana horrível parece um sinal de que ainda existe esperança. Mas deixa eu te falar uma coisa. Migalha só parece muito para quem se acostumou a receber pouco. E tem gente que não tá escolhendo relacionamento. Tá aceitando qualquer lugar onde se sente minimamente desejado. Qualquer pessoa que dá atenção. Qualquer pessoa que chama de linda. De lindo, qualquer pessoa que faz sentir ser escolhida por 5 minutos. E aí a pessoa pensa, pô, mas pelo menos alguém me quer. Só que ser querido por alguém que te destrói não é prêmio, é armadilha. Porque a pergunta não é só, essa pessoa me quer? A pergunta é, essa pessoa, ela me faz bem? Essa pessoa me respeita? Essa pessoa, ela tem caráter? Essa pessoa tem maturidade? Essa pessoa, ela me aproxima da minha melhor versão? Porque desejo sem respeito vira consumo. Atenção sem caráter vira manipulação. Química sem maturidade
imaturidade vira incêndio. E muita gente está chamando incêndio de conexão. A segunda amarra é a esperança da mudança. E essa é perigosa, porque a pessoa não está apaixonada por quem o outro é, ela está apaixonada por quem o outro poderia ser. Ela olha para o potencial, ela vê o potencial e pensa: se ele amadurecer, se ela amadurecer, se ela curar essa insegurança, se ele parar com essas amizades, se ela mudar esse comportamento, se ele finalmente começar a me valorizar. E aí a pessoa se relaciona com uma versão imaginária e ela sofre com a pessoa real, mas ama a pessoa hipotética. E isso prende muito, porque toda vez que tu pensa em ir embora, aparece aquela vozinha: e se agora mudar? E se eu desistir bem na hora que essa pessoa ia melhorar? E se comigo ela finalmente virar alguém diferente? Mas, deixa eu te dizer, tu não pode namorar uma promessa, tu não pode casar com um potencial, tu não pode construir a vida com uma versão da pessoa que só existe na tua cabeça. Claro que pessoas podem mudar, claro que pessoas podem melhorar. Deus transforma, a terapia ajuda, arrependimento real existe, crescimento existe, mas mudança real tem fruto. Não é só um discurso, não é só um chorinho depois da briga. Não é a promessa no desespero, não é a mensagem bonita de madrugada. Mudança real é comportamento sustentado, é postura repetida, é responsabilidade sem precisar ser cobrado o tempo inteiro. É alguém que não só pede desculpa, mas para de repetir o que pediu desculpa. Porque o pedido de desculpa sem mudança é só intervalo entre duas feridas. Guarda isso. Pedido de desculpa sem mudança é só intervalo entre duas feridas. A terceira amarra é o medo de ficar sozinho. Muita gente não fica porque ama, fica porque tem medo do vazio, medo de ter que recomeçar, medo de perder os planos, medo de não conseguir encontrar outra pessoa, medo de ver a pessoa com alguém, medo de ter que encarar a própria vida, medo de descobrir que investiu tempo demais em algo que não ia dar certo. E aí a pessoa prefere uma dor conhecida a uma liberdade desconhecida. Ela pensa: ruim com essa pessoa, pior sem essa pessoa. Mas será mesmo? Ou será que você se acostumou tanto com a prisão que a porta aberta te assusta? Porque terminar um ciclo doentio dói, mas ficar nele também dói. A diferença é que uma dor te liberta e a outra dor te acostuma com a destruição. Nem toda dor é sinal de uma escolha errada. Às vezes a dor de sair é parte da cura, porque tu não tá só perdendo a pessoa, tá perdendo uma fantasia, tá perdendo a versão do futuro que você imaginou, tá perdendo a esperança de que um dia tudo seria como você sonhou, tá perdendo o personagem que tu criou na tua mente, e isso dói, mas é limpeza. Também abre espaço, também devolve você para você mesmo. A quarta amarra é a intensidade. Tem gente que acha que se não tiver sofrimento, não é amor. Se não tem briga, não tem paixão. Se não tem ciúme, não tem desejo. Se não tem drama, não tem profundidade. Mas isso é uma mentira. Amor profundo não precisa ser caótico. Amor verdadeiro não precisa te deixar destruído. Amor forte não precisa te deixar inseguro todos os dias. O que acontece é que alguns relacionamentos funcionam como uma montanha russa. Tem briga intensa, depois reconciliação intensa. Se afastam e depois saudade absurda. Tem frieza, depois tem um grande carinho exagerado. Tem dor e depois alívio. E o alívio é que parece amor, mas talvez isso é só o teu sistema nervoso respirando depois de quase ficar louco. Pensa nisso. Às vezes o que tu chama de felicidade é só alívio porque a pessoa parou de te machucar. Isso não é paz, é uma pausa no caos. E essa pausa no caos, ela não pode ser confundida com um relacionamento saudável. A quinta amarra é o ego. Sim, o ego. Porque às vezes tu não quer perder a pessoa, tu quer vencer, tu quer ser escolhido, tu quer provar que tu foi especial, que a pessoa conseguiu mudar alguém que ninguém nunca mudou, quer sair por cima, quer que a pessoa se arrependa, quer ouvir:
Eu nunca amei alguém como eu te amei. E aí tu chama isso de amor, mas no fundo é necessidade de validação. Tu não tá buscando uma relação, tá buscando a confirmação do valor. E isso é muito perigoso. Porque quando alguém depende de alguém quebrado para provar que tem valor, tu entrega a tua identidade na mão de alguém que não sabe cuidar da própria identidade. Teu valor não pode depender da capacidade de alguém te escolher. Tu tem valor mesmo quando ninguém te quer. Tu tem valor quando alguém te traiu. Tu tem valor quando ninguém soube te amar. Tu tem valor quando precisou ir embora. A rejeição de uma pessoa não é a definição da tua identidade. Às vezes é só a revelação do limite dela. E aí entra uma coisa espiritual também. Muita gente pede para Deus mandar alguém bom, mas continua segurando alguém que Deus já mostrou que não faz bem. Fica pedindo direção, mas ignora todos os sinais. Reza, pede, implora por paz, mas escolhe permanecer onde tem ansiedade. Pede clareza, mas fecha os olhos quando a clareza aparece. E eu não tô falando isso para condenar ninguém. Eu tô falando isso porque eu sei que sair de um padrão é difícil. Mas tem hora que a maturidade é parar de pedir nova resposta para Deus quando a resposta já veio. Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. Então olha para os frutos. Essa relação produz paz, produz verdade, produz crescimento, produz respeito, produz maturidade, ou produz ansiedade, culpa, medo, confusão, diminuição, porque as palavras elas podem ser lindas, mas o fruto não mente, e relacionamento também tem fruto. Agora talvez tu tá te perguntando, como que eu sei se eu amo ou se eu só tô preso no ciclo? Eu vou te dar algumas perguntas. A primeira, eu gosto da pessoa que eu me torno perto dessa pessoa? Essa pergunta, ela revela muita coisa, porque tem relacionamento que ativa o pior em ti. Tu fica paranoico, tu fica inseguro, fica pequeno, fica ciumento, fica amargo, fica distante de Deus, fica distante dos teus valores. E talvez tu diga, mas eu sou assim por causa dela. Pode até ser que a pessoa ative algo em você, mas ainda assim, tu precisa se perguntar, por que eu continuo em um lugar que me transforma em alguém que eu não quero ser? Segunda pergunta. Se nada mudasse, eu ainda escolheria essa relação? Não responde pensando no potencial. Não responde pensando no que a pessoa está te prometendo. Pensa na realidade. Se pelos próximos 5 anos a dinâmica fosse exatamente essa, você escolheria? Se a resposta for não, tu não tá amando a relação, tu tá apostando numa mudança. Terceira pergunta. Eu tô ficando por amor ou por medo? Medo de ficar sozinho? Medo de se arrepender? Medo de não achar alguém melhor que essa pessoa? Medo do que as pessoas que estão ao meu redor vão pensar? Medo da pessoa sofrer? Medo da pessoa mudar depois que eu for embora? E quando o medo é o que segura a relação, talvez a relação já está quebrada. Quarta pergunta. Essa pessoa, ela me ama ou ela me usa para regular as emoções dela? Tem gente que não quer um parceiro, quer um remédio emocional, quer alguém para aliviar a ansiedade, alguém para preencher o vazio, quer alguém para confirmar valor, quer alguém para culpar, quer alguém para controlar. E chama isso de amor. Mas amor não é usar o outro como uma muleta da própria falta de cura. Amor exige responsabilidade. Quinta pergunta. Eu tenho paz ou eu tenho somente momentos bons? Porque momentos bons, todo relacionamento doentio tem. Se não tivesse nenhum momento bom, seria muito mais fácil sair. O problema é justamente esse. Tem carinho, tem boas memórias, tem boas conversas, tem química, tem risada, tem promessa, tem pedido de desculpa, tem foto bonitinha, mas pergunta, existe paz? Porque bons momentos não compensam uma estrutura doente. Uma casa caindo também pode ter uma janela bonita, mas tu não mora com a janela, tu mora na estrutura, tu mora na casa inteira. E se essa estrutura podre, uma janela bonita não salva a casa. Do mesmo jeito que um momento bonito não salva uma relação sem respeito. Agora, como começar a sair desse ciclo? Primeiro, para de romantizar o caos. Para de chamar instabilidade de intensidade e chamar controle de cuidado. Para de chamar migalha de amor. Para de chamar sofrimento constante de relacionamento profundo. Começa a escrever a realidade. Não só o que tu sente, a realidade. O que aconteceu? Quantas vezes isso se repetiu? O que a pessoa te prometeu? O que ela de fato fez? O que tu tem sentido na maior parte do tempo? Porque a memória emocional mente.
e mente muito. Depois de um momento bom, tu esquece a dor. Depois de uma mensagem carinhosa, minimiza a humilhação. Depois de um pedido de desculpa, tu apaga o padrão. Então escreve, coloca a realidade no papel, na ponta do lápis. O papel não tem carência. O papel não tem saudade. O papel não se ilude com mensagenzinha de madrugada. Terceiro ponto, fortalece a tua identidade fora da relação. Volta para tua vida, volta para os teus amigos saudáveis, volta para tua família se isso for um ambiente seguro, volta para Deus, volta para os teus projetos. Volta para o teu corpo, volta para a tua rotina, volta para ti. Porque quanto mais a tua vida inteira gira em torno de uma pessoa, mais difícil fica sair mesmo quando a relação tá uma merda. Quarto, aceita que saudade não é sinal de que deve voltar. Saudade é abstinência também. Tu pode sentir falta de algo que te fazia mal. Isso acontece. Tem gente que sente falta até da prisão emocional porque ali tinha previsibilidade. Então não toma decisão no pico da saudade. Não volta porque tá doendo. Não confunde vontade com direção. Ora, cara. Ore, respira, conversa com alguém maduro, com alguém que já passou por isso. Procura ajuda se precisar, mas não se entrega a um futuro por causa de uma emoção de madrugada. Kim, para de tentar fechar a conta emocional com quem nunca pagou o básico. Tem gente esperando pedido de desculpa, esperando explicação, esperando reconhecimento, esperando a pessoa admitir tudo, esperando a conversa perfeita para conseguir seguir, mas talvez tu nunca receba isso. E se a tua liberdade depender da maturidade de alguém que te feriu, tu vai continuar preso. Tu continua preso. Às vezes o fechamento não vem da pessoa, vem da tua decisão de parar de se abandonar. Eu não preciso que tu entenda a minha dor para eu respeitar a minha dor. Eu não preciso que tu valide o meu limite para eu ter limite. Eu não preciso que tu mude para eu ir embora. Isso é maturidade, isso é cura. Isso é sair do automático, porque o automático repete padrão. O automático volta para o conhecido. O automático chama ansiedade de amor. O automático escolhe pelo vazio, mas consciência pergunta: isso realmente me faz bem? Isso combina com quem eu estou me tornando? Isso aí tem algum fruto? Isso tem paz? E talvez a resposta doa, mas a verdade que dói ainda é melhor do que uma mentira que te mantém preso. Então guarda isso. Tu não precisa odiar alguém para ir embora. Tu não precisa provar que a pessoa é um monstro. Tu não precisa esperar a última humilhação. Tu não precisa esperar destruir a tua saúde mental. Às vezes, basta reconhecer: isso não tá saudável para mim. Isso já é o suficiente. Amor não deveria exigir que você desapareça. Amor não deveria te afastar de Deus. Amor não deveria te transformar num investigador, carcereiro ou refém. Amor não deveria te fazer implorar pelo mínimo. Amor não deveria viciar no alívio da dor. Se você está vivendo isso, eu não quero que se culpe. Eu quero que tu acorde, porque a culpa, ela vai te paralisar. A consciência te liberta. Talvez hoje seja o primeiro dia em que você para de perguntar: por que essa pessoa está fazendo isso comigo? E começa a perguntar: por que eu continuo permitindo que isso tenha acesso a mim? Essa pergunta muda tudo. No próximo vídeo, a gente vai fechar essa série falando sobre como parar de atrair gente que não presta. E o plot twist é: a forma mais eficiente de encontrar alguém bom talvez não seja procurar mais, talvez seja se tornar alguém mais consciente, mudar os teus filtros, elevar os teus padrões. Para de negociar paz por química, parar de chamar trauma de conexão. Mas por enquanto, fica com essa frase: você não se liberta quando a pessoa muda. Tu se liberta quando para de depender da mudança dela para ser escolhido. Se esse vídeo falou contigo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que está preso em um ciclo e chama isso de amor. Se tu percebe que vive repetindo os padrões no automático e quer entender melhor as tuas escolhas, se quer parar de agir pela carência, medo e ansiedade, baixa o e-book gratuito dos 7 dias fora do automático. O link tá aí na descrição. E se tu ficar querendo aprofundar mais, tem o meu curso anti-automático, porque relacionamento também é lugar onde muita gente vive no automático, escolhe no automático, volta no automático, aceita no automático, perdoa sem critério no automático e depois chama destino o que na verdade é padrão. Tu não precisa continuar preso no ciclo, tu pode sair, pode doer, mas também pode te devolver para você mesmo.